Sabe a rampa de uma calçada? A gente sabe que ela foi pensada em primeiro lugar como algo essencial para um usuário de cadeira de rodas, né? Mas quem mais usa essa rampa? Mães e pais com carrinhos de bebê, entregadores, gente puxando mala de rodinha. Nossa, a lista é enorme. Essa ideia de que uma solução pensada para um grupo específico acaba, na verdade, beneficiando todo mundo é a base de uma filosofia que pode transformar a educação. E tá aqui a frase que resume tudo. O que é essencial para alguns é bom para todos. Essa é a ideia, simples e ao mesmo tempo superpoderosa, que está no coração de uma metodologia chamada Desenho Universal para Aprendizagem, ou DUA. A proposta é exatamente essa: construir rampas, mas não só no concreto das ruas, e sim dentro dos currículos e das salas de aula. Então, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nessa ideia. Vamos entender de onde ela veio, quais são os seus pilares, ver como isso funciona na prática e, por fim, como tudo isso junto nos ajuda a construir uma escola que seja de verdade para todos. Ok, então como é que essa ideia saiu da arquitetura e foi parar dentro da sala de aula? A resposta está numa mudança de mentalidade. Em vez de reagir aos problemas, a gente passa a se antecipar a eles. Bom, o DUA, ou UDL, que é a sigla em inglês, nasceu lá nos Estados Unidos no finalzinho dos anos 80. A sacada de uns pesquisadores foi adaptar os princípios do desenho universal, que vinham da arquitetura, aquele que pensa em criar ambientes acessíveis para todo mundo, e aplicar isso ao aprendizado. A grande meta é essa: eliminar as barreiras para aprender de forma proativa, ou seja, já planejando para a diversidade de alunos desde o começo. E aqui vale um destaque importante. Isso não é só uma sugestão ou uma boa prática. A inclusão é uma obrigação legal. Leis como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, por exemplo, garantem o direito a uma educação inclusiva e exigem um ambiente acessível. Ou seja, está tudo perfeitamente alinhado com os princípios do DUA. Certo, mas na prática, como é que a gente constrói essas tais rampas pedagógicas? O DUA nos dá um projeto bem claro, que se baseia em 3 princípios que são a chave de tudo. Pensa nisso como se fosse uma caixa de ferramentas para o professor. São 3 frentes: engajamento, representação e ação e expressão. Basicamente, é o porquê, o que e o como do aprendizado. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro princípio, o do engajamento, tem a ver com o porquê. Como a gente conecta o que está sendo ensinado com os interesses dos alunos? Como fazer aquele conteúdo ser relevante para a vida deles? O objetivo aqui é despertar a curiosidade e dar motivos para eles persistirem, mesmo quando a coisa fica difícil. O segundo princípio, o da representação, é sobre o quê. A própria informação não pode ser um obstáculo. Isso significa que o conteúdo precisa ser apresentado de várias formas. Um aluno pode aprender melhor com um vídeo, outro lendo um texto, e um terceiro talvez precise manipular um objeto, usar um simulador para a coisa fazer sentido. E, por fim, o terceiro princípio, ação e expressão. Esse sobre o como. Como que os alunos vão mostrar o que aprenderam. A ideia aqui é ir muito além da tradicional prova escrita. Pode ser um projeto em grupo, uma apresentação oral, a criação de um podcast, enfim, dar opções variadas. Tá, mas e aí? Como essa teoria toda se parece no dia a dia? Vamos dar uma olhada no exemplo das ETECs, as escolas técnicas. Lá, essa abordagem é ainda mais importante porque a gente está falando de preparar os alunos direto para o mercado de trabalho. E esse slide aqui é perfeito para ilustrar aquela ideia do essencial para alguns, bom para todos. Olha só, dividir um projeto em pequenas etapas, algo que é essencial para um aluno com TDAH, no fim das contas ajuda a turma toda a organizar melhor o tempo. Permitir uma resposta em áudio, que pode ser crucial para alguém com disgrafia, dá a todos mais uma forma de mostrar o que sabem. É genial. Então, o ponto central é esse. O DUA é, por natureza, proativo. Em vez da gente esperar um aluno apresentar uma dificuldade para só então pensar numa adaptação individual para ele, a gente já projeta a aula desde o início com flexibilidade, com opções. A gente remove as barreiras antes mesmo que elas apareçam. E aqui tem uma virada de chave fundamental. O DUA não olha só para as dificuldades, mas busca potencializar os pontos fortes de cada um. Nesse exemplo, em vez de forçar um aluno a escrever se essa não é a praia dele, a gente aproveita sua boa oratória. Isso não só permite que ele mostre o que sabe, como também constrói confiança e engajamento. Mas o DUA vai ainda mais fundo. Para a gente construir rampas que realmente funcionem, a gente precisa entender não só como os alunos aprendem, mas também como eles se sentem. E é exatamente aqui que entra o desenvolvimento socioemocional. Esse conceito é chamado de duplo foco.
A ideia é que, ao planejar uma aula seguindo os princípios do DUA, o professor também pode, de propósito, de forma intencional, desenvolver competências socioemocionais. E o mais importante, não é um trabalho a mais, é só uma camada de intencionalidade que se adiciona ao planejamento que já seria feito. O modelo do duplo foco se organiza em torno de 5 grandes áreas, as chamadas macrocompetências. São elas: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Juntas, elas são a base para o desenvolvimento completo do estudante. E o que isso quer dizer na prática? Bom, autogestão, por exemplo, envolve ter foco, organização. Amabilidade se traduz em empatia e respeito. Resiliência é saber lidar com a frustração e a abertura ao novo é ter curiosidade. São habilidades que, vamos combinar, são essenciais não só para ir bem na escola, mas para a vida toda. Chegou a hora da gente juntar todas essas peças e entender qual é o cenário completo que essa abordagem nos mostra. Quando a gente junta a flexibilidade do desenho universal para aprendizagem com a intencionalidade do duplo foco, uma coisa muito poderosa acontece. A diversidade na sala de aula, que muitas vezes é vista como um problema a ser resolvido, se transforma numa oportunidade de verdade, uma chance de enriquecer o ensino para todo mundo. No fim das contas, o objetivo da educação fica muito maior. A escola passa a preparar os estudantes não só para serem bons profissionais, mas para serem cidadãos resilientes, empáticos, autônomos, pessoas prontas para navegar a complexidade do mundo e da vida. E isso nos traz de volta para a nossa primeira conversa, a da rampa na calçada. Agora imagina o potencial disso. E se cada aula, cada atividade, cada avaliação já fosse pensada com essas rampas pedagógicas e emocionais desde o comecinho? Que tipo de aprendizado a gente poderia liberar? Para fechar, fica uma reflexão. O conceito da rampa é universal. Pensa um pouco nos seus ambientes, no trabalho, em casa, na sua comunidade. Que barreiras invisíveis talvez existam por lá? E que rampas, por mais simples que sejam, a gente poderia construir para tornar esses espaços mais acolhedores, mais eficientes e principalmente mais humanos para todos?